Boa noite e bem-vindos. Está na hora do frente a frente entre o Presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, e o Secretário-Geral do PS, Pedro Nuno Santos. Dito o sorteio que começa Rui Rocha, vai terminar Pedro Nuno Santos. Vamos falar de economia, de tarifas, de política fiscal, mas para já, Rui Rocha, há um mês dizia que Luís Montenegro era um primeiro-ministro fragilizado e muito perto do fim da linha. Aparentemente está disponível para fazer um acordo com a AD. O que é que mudou? Rigorosamente não mudou nada. Eu, aliás, faço um desafio para discutirmos política e não discutirmos a vida de Luís Montenegro e os casos de Luís Montenegro. Creio que já houve tempo para isso e o Pedro Nuno Santos não tem feito, na verdade, outra coisa. Portanto, a minha proposta é falemos do país, falemos daquilo que nos interessa, estamos cá, não falemos de quem não está presente. E se me permite, eu começaria, já nessa perspectiva, por falar da proposta da Iniciativa Liberal e por oposição àquilo que é a proposta do Partido Socialista. Mas está ou não disponível para esse entendimento com a AD? A Iniciativa Liberal está disponível para ser uma solução de confiança para o país. Mas isso passa por apresentar as suas propostas e ter o crescimento eleitoral que corresponde ao valor das propostas que queremos apresentar. O que é que nós queremos? Nós queremos um país a crescer. Nós precisamos de crescimento económico, precisamos de ultrapassar definitivamente esse país dos salários de 1.000 euros, precisamos de trazer essa visão de esperança e de futuro para os jovens portugueses, para os portugueses. Como é que nós fazemos isso, do ponto de vista da estratégia? Descendo impostos para as pessoas e descendo impostos para as empresas. Descer impostos para as pessoas porque é preciso que elas tenham mais salário no final do mês disponível para fazerem as suas opções. Aqui uma divisão já com Pedro Nuno Santos. Nós queremos que as pessoas possam escolher se querem investir, se querem poupar, se querem gastar, se querem consumir. É uma visão muito diferente e precisamos de atrair investimento estrangeiro e precisamos que as empresas portuguesas cresçam e que tenham capacidade de investir, de se tornarem mais inovadoras, mais competitivas. E isso para cumprir e aí temos uma enorme diferença com o Pedro Nuno Santos. O seu slogan do acelerar Portugal. Pedro Nuno Santos, boa noite e bem-vindo também. Confirma que o caso Luís Montenegro, a razão pela qual vamos a eleições, deixou de ser prioridade no seu discurso, comungando também desta ideia de Rui Rocha, neste momento, e que a ordem a falar do programa eleitoral do PS? Antes de mais, boa noite. A nossa prioridade sempre foi falar do país e dos problemas do país. Agora, o que nós não podíamos fazer, nem podemos, eu percebo até o incómodo do Rui Rocha em falar do tema, não podemos nunca ignorar as razões que nos trouxeram a estas eleições. E porquê? Porque a dimensão da seriedade de Luís Montenegro é relevante porque ela tem tradução na forma como este governo se comporta. Se estão recordados, este governo começou com um truque no IRS e termina com outro truque do IRS. Devem estar recordados, no início, em abril do ano passado, o governo de Luís Montenegro e Luís Montenegro tentaram passar a mensagem, a ideia de que a maioria da redução do IRS era a sua responsabilidade. Aliás, conseguiram mesmo enganar o Expresso, que fez uma manchete. Exatamente. E terminamos agora com outro truque no IRS. Muitos portugueses que estavam habituados a receber reembolsos estão agora a perceber que não só não recebem, alguns têm mesmo de pagar. E nós percebemos a razão. O Governo fez uma alteração da tabela de retenção na fonte muito generosa, porque estava a contar com eleições na altura do Orçamento de Estado. E saiu furado e agora as pessoas estão todas a confrontar-se com uma realidade em termos de reembolso de IRS que não estavam à espera. Tenho tido pessoas, um caso ainda hoje, que o ano passado tinha recebido 2.000 euros em IRS e este ano tem que pagar 1.000 euros e não tem como, porque infelizmente muitas famílias têm todo o seu salário contado. Por isso é que a dimensão da seriedade é importante, porque ela tem reflexo na forma como o governo se comporta. Vamos olhar para Luís Montenegro tem dito que precisamos de adultos na sala. Eu diria mais, nós precisamos de gente séria na sala. Pedro Nuno Santos, há dúvidas sobre a questão da governabilidade e vale a pena esclarecê-las nesta altura. Já pediu reciprocidade ao PST se ganhar, portanto admito que está disponível para fazer o que fez no ano passado, porque senão não estaria a pedir isso ao PST. O Partido Socialista está concentrado nesta campanha em dialogar com os portugueses, em ouvi-los, em apresentar o seu projeto para nós derrotarmos a AD. Nós mostramos ao longo do último ano sentido de responsabilidade. Eu ouço o Rui Rocha falar muitas vezes de sentido de responsabilidade, mas quem viabilizou o Orçamento de Estado foi o Partido Socialista, não foi a Iniciativa Liberal. E, portanto, nós tivemos sempre essa atitude de responsabilidade e, obviamente, por isso é que achamos que temos o dever de pedir também essa responsabilidade para com o governo do Partido Socialista. Portanto, só governa se ganhar. Nós e o povo português. Portanto, só governa se ganhar. Repare, nós já sabemos ao dia de hoje o que é que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa faz ou fará, como fez já há um ano, convidará o partido mais votado a formar governo e é por isso que o Partido Socialista
tem de ganhar estas eleições, porque é a única alternativa à AD. Portanto, só governa se ganhar. Nós vamos fazer o nosso trabalho exatamente para ter a confiança da maioria do povo português. Rui E Rocha. temos essa convicção que o vamos conseguir. Há uns meses, Javier Milei, o homem que ganhou as eleições na Argentina, de motosserra na mão, foi figura de cartaz na convenção da IEL. A pobreza aumentou na Argentina, o desemprego também. Como é que se compagina esta ideia com a ideia de uma IEL mais moderada? Aparentemente, creio que é essa uma das vossas vontades. Claro que sim. Deixe-me só fazer 2 comentários ou 3 relativamente àquilo que Pedro Nuno Santos disse. Pedro Nuno Santos vem falar de IRS, mas curiosamente, na proposta do PS, no programa do PS, não há nenhuma descida de IRS. Portanto, vem-se lamentar por o IRS ser alto, por a AD ter feito uma retenção na fonte mais baixa e as pessoas agora estarem a confrontar-se com o IRS. Não há uma única proposta de descida de IRS. Veja-se bem a preocupação que o PS tem com os impostos que atingem toda a gente. Já lá vamos. A preocupação que o PS tem com a descida do IRS. Já agora, uma outra coisa. Falou Pedro Nuno Santos das condições de governabilidade e daquilo que exige. Ora, eu acho que é necessário também não olhar apenas para o futuro, mas fazer também um diagnóstico do passado, porque quem quer governar tem que também confrontar-se com o seu próprio passado. Eu queria fazer algum serviço público, que é recordar aos portugueses... Está no sítio certo. Exatamente. Recordar aos portugueses aquilo que foi a trajetória de Pedro Nuno Santos como ministro. Olhemos à questão da habitação. Promessa de Pedro Nuno Santos. Até aos 50 anos do 25 de Abril, todos os portugueses com habitação condigna. Resultado, crise profundíssima da habitação. Depois, na ferrovia, quando Pedro Nuno Santos assumiu funções, queria investir na ferrovia. Quando terminou funções, havia mais 1 quilómetro em exploração do que quando começou. 1 quilómetro, Pedro Nuno Santos. Depois, Rui a TAP. Rocha. Depois a TAP. Fez esse número Eu ano sei que não quero passado. ouvir falar da TAP, Não, mas claro eu... que quero, mas eu, e agradeço. mas eu E agradeço. A TAP. Na TAP, 3.200 milhões de Vou-lhe dar mais portugueses 30 segundos porque não respondeu à minha pergunta. Está a fazer na TAP, campanha... desbaratar Claro, fez um número que fez o ano passado, só que, entretanto, já levamos um ano da AD. Pedro Nuno Santos, 500 mil euros aprovados por WhatsApp de uma indemnização. E já agora, no aeroporto, promessa, 2 aeroportos. Resultado, Pedro Nuno Santos a pedir desculpa aos portugueses por ter nas costas do primeiro-ministro, de então que estava em Madrid, a pedir desculpa pela sua imprudência em avançar. Responda lá à minha pergunta. Como é que essa idolatração da política da Argentina cabe numa IEL moderada? O posicionamento da IEL, do seu presidente. O posicionamento da Iniciativa Liberal está traduzido no seu programa eleitoral e a visão do liberalismo em que nós nos revemos é uma visão do liberalismo europeu que trouxe, aliás, prosperidade a muitos países europeus que adotaram as medidas que nós propomos. E a Argentina? A Argentina está lá, está do outro lado do mar, nós estamos na Europa, a minha visão é do liberalismo europeu. Não vale a pena trazer fantasmas, nem... Agora não interessa. Não interessa. O meu programa eleitoral está aí, está visível para todos e é um programa de mudança de Portugal, de acelerar Portugal, com sentido de responsabilidade. Já que falam de moderação, Pedro Nuno Santos, o líder do PS, aparentemente tem feito um esforço, poderá responder, tem feito um esforço de moderação, porque sabe que as eleições se ganham ao centro e não necessariamente à esquerda. Isso é uma forma de retirar essa etiqueta do antigo radical de esquerda e ser um moderado? Eu nunca fui um radical de esquerda. Olha, muito rapidamente, dizer o seguinte, o Rui Rocha já tinha ensaiado este número o ano passado e volta a repeti-lo, e eu até agradeço. Em matéria de habitação, lancei o maior programa de construção pública desde o PER e hoje as casas que estão a ser entregues por este governo devem-se ao programa lançado por mim. Na ferrovia, lancei o maior programa de obras públicas na ferrovia desde que se começou a fazer investimento ferroviário em Portugal. Temos o país todo em obras, muitas delas já concluídas, eletrificadas. Uma revolução na ferrovia que ainda hoje está em curso em Portugal, lançada por mim. Tenho muito orgulho no trabalho da TAP. Pegamos numa empresa falida, que dava sempre prejuízo e hoje é uma empresa lucrativa. Deu lucro em 22... Quando o Pedro Nuno Santos deixou de ser ministro, não é? Deixa eu terminar. Deu lucro em 22, deu lucro em 23, deu lucro em 24. Não tem paralelo na história da TAP. E é um Pedro Nuno Santos versão 2025 mais moderado ou não? Lançado na altura em que nós o decidimos e hoje estávamos a receber mais aviões do que aqueles que Portugal pode receber. Portanto, o Rui Rocha não tem experiência governativa e não tem nada nem para mostrar de bom nem de mau. Eu tenho orgulho no trabalho que fiz. Há um esforço de moderação nas suas últimas semanas, no seu discurso ou não? O meu posicionamento político é o mesmo. Não há um exemplo de propostas políticas que eu tenha defendido que possam ser apelidadas de radicais. Já a Iniciativa Liberal não pode dizer o mesmo. Reparem que a Iniciativa Liberal propõe-se a privatizar
a empresa onde o Hugo trabalha, É verdade. propõe-se a privatizar a Caixa Geral de Depósitos, que em 2 anos deu 3 mil milhões de euros, apresenta um cenário orçamental com redução fiscal de 6.500 milhões de euros. Quando eu ouço Rui Rocha dizer que quer fazer avançar Portugal, é fazer avançar Portugal, mas é contra uma parede. O programa da Iniciativa Liberal é irresponsável e é profundamente radical. Vamos olhar o mundo, as tarifas de Donald Trump, que prometem levar o mundo para um lugar desconhecido. Rui Rocha ontem defendia uma resposta cirúrgica e assertiva. Na prática é o quê? É a resposta que o Governo deu hoje? Deixe-me só fazer já agora 2 comentários. Relativamente à TAP, com o nível de lucros que a TAP teve em 2024, por exemplo, demorará 60 anos a devolver aos contribuintes portugueses os 3.200 milhões que eles foram chamados a desbaratar na TAP. Tendo em conta a crise da aviação da pandemia. Segunda questão, também preciso responder do ponto de vista do programa económico da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal organiza-o em 3 áreas fundamentais. Uma, a habitação. Vivemos uma crise profundíssima da habitação. Responsabilidade de Pedro Nuno Santos, que trouxe o país até essa situação. Seja sério, está bem? Eu sou sério, sou. Nós precisamos Mas de tenho que lhe gente dizer séria as na coisas. sala. Claro, Precisamos de gente séria na sala. E, portanto, prioridade da habitação. Trazer mais habitação para o mercado, desagravando a construção, o IVA da construção e desagravando os rendimentos perdiais. É preciso acabar com a crise da habitação. Eu penso que ninguém vai negar essa emergência e ninguém vai negar que a habitação é um bem essencial e, portanto, não pode ser tributado como um bem de luxo ou vamos a essa emergência mundial que está a preocupar e deixe-me só concluir, porque é muito importante para os portugueses, porque foi feita uma acusação de irresponsabilidade. Eu tenho que responder. Aquilo que a Iniciativa Liberal faz é, no final de um programa para 4 anos, dizer que há um desagravamento para as famílias e há um desagravamento para as empresas, porque não é aceitável que os portugueses, nomeadamente os jovens, continuem a ter salários de miséria em Portugal. Não tem como pagar isto. Eu digo-lhe como. Não se tem me der, como se me der 2 momentos. Quer que eu lhe diga... acabar com as fotocópias e com os clipes. Não, todo. Nós temos um programa que vai trazer a aceleração económica de Portugal. E como é que vamos pagar? Olha, há uma parte que o Pedro Nuno Santos também está-se a esquecer que retira 800 milhões da Caixa Geral de Depósitos. Também tem que o pagar. Também retira 1.700... Claro, que o Estado usa para alguma coisa, naturalmente. Claro, são dividendos. Naturalmente. E, portanto, aquilo que nós vamos fazer é uma racionalização do Estado e uma aceleração da atividade económica que permita recuperar 20% a 30% não da dá perda para da continuar receita e uma racionalização do Estado está com crédito, tudo o resto. Com uma diferença. Está com crédito o país começa a crescer. Não vale a pena falar. É com a motosserra. Não vale a pena Pedro Nuno e Rui Rocha. É com a motosserra do Milei que vai cortar o SNS. A resposta assertiva e cirúrgica que pedia foi a que o Governo apresentou hoje às tarifas de Trump ou não? Era importante que Pedro Nuno Santos respondesse qual é o crescimento económico que tem previsto no seu cenário macroeconómico. Mas neste momento ele vai ter mais tempo, que já está com ganho. Muito bem. Quanto à situação das tarifas e da guerra comercial, é uma irresponsabilidade aquilo que está a ser feito por parte de Donald Trump. As tarifas e a guerra tarifária prejudica todos. Prejudica também os portugueses, obviamente, nomeadamente aqueles que exportam para os Estados Unidos, o setor do têxtil, aqueles que exportam componentes, por exemplo, para países que, por sua vez, exportam para os Estados Unidos, a indústria dos moldes e, genericamente, para todos os portugueses, uma vez que uma crise económica ou uma desaceleração económica trará consequências para todos. Este é o ponto em que nos encontramos. O que é desejável? É desejável que se tenha uma posição, se as tarifas são más para todos, também serão para os portugueses e para a Europa se nós entrarmos numa guerra comercial direta e, portanto, politicamente eu percebo que se faça alguma ação cirúrgica para que Donald Trump perceba o caminho errado que está a levar. Agora, neste momento... Para concluir? Eu creio que os apoios, aliás, Pedro Nuno Santos reclamava apoios há poucos dias para as empresas portuguesas, teremos que ver, porque há 5 minutos as coisas mudam, depois 5 minutos depois, é precipitado estar neste momento já a falar. O secretário-geral do PS extensa. acusou o Governo de estar quieto. Hoje o Governo apresentou um pacote de 10 mil milhões. Era isto que pedia nos últimos dias ou faria diferente? Hugo, permite-me só, porque o Rui Rocha trouxe aqui um tema muito importante, que é o tema da habitação, e eu queria poder também responder, porque, de facto, é uma das áreas em que a AD falhou. Rui Rocha, aliás, eu concordo com o Rui Rocha quando disse que o governo da AD agravou, é mesmo uma expressão que usou, agravou a situação da habitação. Não tenho nenhuma dúvida. Eu concordo em absoluto. Não tenho nenhuma dúvida. Porque tomaram um conjunto de medidas do lado da procura, a isenção de IMT e de imposto de selo, que não foram acompanhadas de respostas políticas do lado da oferta e que então tiveram como consequência a aceleração dos preços do imobiliário e que acabou por afastar ainda mais os jovens da compra de casa. Este é um problema muito sério, mas a solução não é
aquela que o Rui Rocha apresenta aqui. Porque o Rui Rocha o que diz é que se deve baixar o IVA da construção para todos os imóveis. Imagina, Hugo, que um promotor imobiliário constrói apartamentos para vender por 1 milhão de euros, também teriam esta redução fiscal. Quando, na realidade, o que nós precisamos é de estimular a oferta de habitação para a classe média, para os jovens da classe média. E por isso é que nós precisamos de IVA a 6% para a construção para a classe média. Ela hoje já existe para a habitação a custos controlados. Precisamos de rever a portaria, alargar os seus limites, mas os 6% devem ser para a habitação para a classe média e não para casas de 1 milhão de euros que não são Permitir-lhe esta prevaricação, como também permitia ao Rui Rocha, de falarmos do Trump e depois responderam da habitação. Quero a sua resposta a este pacote do Governo e daqui a pouco não tem tempo. E, portanto, o aumento da construção pública é fundamental. A par do aumento da construção privada, que deve ser apoiada, a construção pública é muito importante para alargarmos a oferta. Muito bem, vamos à reação. Da Iniciativa Liberal é uma resposta errada. Faria diferente o Governo ou concorda com este pacote? O que eu acho é que nós defendemos que, obviamente, fosse apresentado um pacote que desse segurança à nossa economia, à nossa indústria, e por isso nós não conheço em pormenor, não nos foi apresentado, e, portanto, não conheço em pormenor o plano. Acho, sobretudo, que o Governo da AD, que está num contexto pré-eleitoral, e perante um compromisso daquela magnitude, devia ter tido o cuidado de articular com outro partido que pode ganhar as eleições e ter de governar. Agora, um plano de apoio às nossas empresas, nomeadamente que ajuda a redirecionar para outros mercados exportadores, era fundamental ser apresentado para dar confiança e segurança à nossa economia. Demarcou-se há pouco daquela questão Javier Milei. Pergunto-lhe, Rui Rocha, se também se demarca daquele momento em que apresentou um departamento de eficiência governamental na linha de Elon Musk e de Donald Trump, que queria cortar nas agências públicas norte-americanas e num despedimento em massa de funcionários públicos. Não preconiza isso para Portugal, acredito? Não, ou preconiza? de todo. Preconiza aquilo que a Iniciativa Liberal desde sempre apresentou, desde o seu programa eleitoral, o primeiro que apresentou aos portugueses, que é a eficiência do Estado. E eu pergunto, haverá alguém nesta sala... Mas o que é a eficiência do Estado? Haverá alguém em casa que não queira que o Estado seja eficiente? Eu entendo que não. Agora, é verdade... Mas sabe, Rui Rocha, que Portugal, por exemplo, é um dos 5 países da União Europeia com menor número de funcionários públicos em percentagem da população empregada. Se medir em percentagem do PIB, a história é outra. Não é do PIB, é em população empregada. Pois, mas é a forma correta do Eurostat fazer, PIB, não é? a história é outra. Mas deixe-me explicar. Mas acha que há funcionários públicos a mais ou não? Deixe-me explicar. Nós temos, de facto, um programa de racionalização da administração pública e do Estado português. Há áreas em que nós entendemos que o Estado não deve estar. É por isso que apresentamos um programa de privatizações que inclui, por exemplo, a RTP. Porque onde há concorrência entendemos que o Estado não é necessário que esteja e não deve estar. Da mesma maneira, entendemos que há outras áreas em que é preciso eliminar duplicações, é preciso eliminar redundâncias, é preciso eliminar muito a burocracia, é preciso simplificar o Estado, é preciso focar o Estado nas suas funções essenciais para que as faça bem. A defesa, a saúde, a educação, e o Estado não tem feito bem, porque se tem dispersado. E depois temos um programa também que prevê a modernização do Estado e que no final desta legislatura prevê que haja saída de funcionários públicos, sim, mas para a reforma. E que esses funcionários públicos que saem por via da reforma... Onde? Diga? Vão cortar onde? Na saúde, na educação? Não de todo, não. Isso vamos reforçar. Nós queremos mais saúde, queremos mais habitação, queremos mais educação. O que nós não queremos é redundâncias, o que nós não queremos é sobreposições. O que não queremos é que o aparelho do Estado esteja ocupado por clientelas partidárias e queremos que o Estado se foque nas suas funções essenciais, que são essas que disse. É por isso que aí está garantido a segurança social, a saúde. Agora, no resto, naquilo que é a ineficiência do Estado, sim, nós não queremos que os portugueses que estão lá em casa paguem ineficiências, enchem mais dinheiro ao Estado no bolso do que aquilo que devem, porque há ineficiências no Estado, isso é claro. Presumo que aqui estão em polos diametralmente opostos. Não. Nós achamos que se deve procurar, eu concordo com o Rui Rocha quando diz que é preciso eliminar as redundâncias, mas repara neste caricato. O Rui Rocha e a Iniciativa Liberal aquilo que propõe é a criação, vejam só, pasmemos-nos todos, a criação de uma nova estrutura que vai tratar da eficiência no Estado. Eu quero aqui dizer que eu não vou criar nenhuma nova estrutura, não disse nada mas disso. é o que está no programa, Rui Rocha, tem que o ler. Tem que o ler. Aquilo que eu vos posso garantir é que direi a todos os meus ministros que têm como uma das suas funções garantir que eliminam as redundâncias. Nós não precisamos de criar nenhuma estrutura. Aquilo que está no programa. Qual motosserra que corta
Está no o Estado programa, são social várias ao meio. versões possíveis nas quais estão ou não estão situações como essas que descreve, para sermos corretos. Quer dizer, não deixa de ser caricato que a Iniciativa Liberal queira aumentar a eficiência do Estado criando uma nova estrutura. Não é rigoroso o que está a dizer. Em matéria de simplificação administrativa, se há partido que tem património desse ponto de vista, e acho que isso é reconhecido, é mesmo o Partido Socialista, é uma preocupação que nós temos. Agora, o Rui Rocha, que apresenta uma despesa de perto de 6.500 milhões de euros, aposta que vai poupar 3 mil milhões de euros em eficiência administrativa e não consegue explicar aqui onde é que corta, porque ainda agora ouvimos dizer que corta quase todos os impostos e vai aumentar mais a despesa na saúde e na educação, e este modelo não fecha. E, portanto, um político que se apresenta nos outdoors com a palavra confiança, mas que depois apresenta um cenário orçamental que é uma absoluta irresponsabilidade, irrealista, sem qualquer adesão à realidade que nós vivemos. Deixe-me lhe dar um exemplo só para contrapor ao que está a dizer. Não bate certo, não é? Não bate a bota com a perdigota. Sabe qual foi a injeção de capital na CP em 2023? Obrigado por colocar esse ponto. Claro, ora. Então vamos lá explicar porque é que a CP sistematicamente está com injeções de capital de 1.900 milhões. Pronto, eu posso claro. Porque aqui está mais um ponto para percebermos que a Iniciativa Liberal constrói um programa assente em informação errada. Não houve nenhuma injeção de capital na CP de 2 mil milhões de euros, como dizem no vosso programa. Nenhuma. O que a CP tinha era uma dívida histórica à DGTF que existiu e que foi sendo acumulada ao longo dos anos porque o Estado não pagava à CP o serviço público que a CP estava obrigada a prestar. E o que fez em 2023 foi uma operação meramente contabilística, onde se anulou essa dívida histórica, não houve injeção de capital nenhuma. É o mesmo erro. Tenho esse erro no programa e tenho outro. Quer dizer, Hugo, pasme-se, que a RTP tem transferências anuais do Orçamento de Estado de 200 milhões de euros, sem explicarem que esse financiamento da RTP é feito através de uma contribuição para o audiovisual que tem como única função financiar o serviço público que está inscrito na Constituição da República. Muito bem, vamos olhar para as vossas divergências em relação à política fiscal. O seu slogan Acelerar Portugal baseia-se na ideia da baixa de impostos, centra-se no IRC e no IRS. Há margem para isso, tendo em conta as previsões de hoje do Conselho das Finanças Públicas, que já adivinham um déficit orçamental em 2026? Eu posso voltar a explicar, mas isto parte do diagnóstico das necessidades do país. A habitação. Pedro Nuno Santos discorda da nossa estratégia, mas a estratégia que o Pedro Nuno Santos implementou... Claro, nós temos uma crise de habitação, nós entendemos que é preciso baixar os impostos que oneram a habitação. 30%, 40%, 50% dos custos da habitação são impostos. Casas de 1 milhão de euros. Se isso é aceitável. Casas de 1 milhão de euros. Pedro Nuno Santos, que tem uma estratégia diferente, a verdade é que tem zero resultados na solução da crise da habitação e, portanto, vem aqui com esta tentativa de nos enganar, mas aquilo que Pedro Nuno Santos trouxe foi, por exemplo, um fundo de reabilitação em que foram pagos 3 milhões de salários sem que um único projeto tivesse avançado. É esta a coerência e a credibilidade de Pedro Nuno Santos. Portanto, nós temos que atacar o problema da habitação, temos que pôr o país a crescer e quem cria riqueza para o país são as empresas. Nós temos que atrair investimento estrangeiro e temos que pôr as empresas portuguesas a crescer e temos que aliviar as famílias. Aliás, se não temos que aliviar as famílias, eu não compreendo esta comoção de Pedro Nuno Santos com a questão do IRS e das retenções na fonte agora. Não consigo entender. Se não é para baixar o IRS, porque é que estamos a trazer, porque é que Pedro Nuno Santos traz este tema aqui? E, portanto, sim, nós temos um diagnóstico estratégico destas 3 áreas que são fundamentais. São áreas em que temos que reduzir impostos, acelerar a economia, fazer crescer o país, ao contrário de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos tem uma visão que é o bolo é pequeno e esse bolo pequeno continua sempre igual. É por isso que as previsões de crescimento do PS neste programa eleitoral não passam dos 2%. A Iniciativa Liberal quer fazer crescer o bolo para que todos os portugueses possam beneficiar. Agora, são visões completamente diferentes. Por exemplo, Pedro Nuno Santos agora descobriu que é bom baixar impostos. Até quer baixar o IVA. Pronto, aprendeu com a Iniciativa Liberal, mas aprendeu a melodia, não aprendeu a letra. O que é que isto quer dizer? Vai baixar o IVA dos bens alimentares. A Iniciativa Liberal quer baixar para as empresas. Está contra esse IVA zero no cabaz alimentar? Quero dizer que há prioridades. Quero dizer que há prioridades. E a prioridade de Pedro Nuno Santos é por via do consumo, que não vai gerar crescimento económico. A nossa prioridade são as famílias, para que as famílias possam decidir onde é que gastam, não é onde Pedro Nuno Santos diz, é onde as famílias querem, e fazer crescer a economia atraindo investimento estrangeiro
estrangeiro e fazendo crescer as empresas portuguesas. Nós fazemos crescer o bolo. O bolo de Pedro Nuno Santos é sempre o mesmo, é pequeno e ele quer distribuí-lo da forma que A questão do IVA tem aqui várias gradações, o IVA zero no tal cabaz alimentar, depois a questão da devolução do IVA nos carros elétricos, também o IUC, o ano zero para o IRS jovem. Estas reduções nos impostos são compatíveis com este aviso do Conselho de Finanças Públicas de hoje, que antecipa já um déficit no próximo ano? Como sabe, nós também já tínhamos no nosso cenário macroeconómico antecipado o déficit de 2026, por razões que têm que ver com os empréstimos PRR, mas nós temos um cenário que é cauteloso, que é prudente, que assenta, de facto, também no património do Partido Socialista dos últimos 8 anos, de contas certas, e esse é um património que nós queremos preservar. Por isso é que a despesa fiscal que nós apresentamos, não só fiscal, mas sobretudo fiscal, ela está enquadrada, é menor do que a despesa que a AD quer fazer, e já agora a EL também, nisto estão muito próximos, com apenas a redução do IRC. Apenas a redução do IRC custa mais do que as nossas medidas. Isto para dizer que nós temos um programa que é sério, que é cauteloso, que é prudente, que é realista, mas ao mesmo tempo que tem uma grande preocupação com as nossas famílias, que enfrentam um custo de vida elevado. A redução do IVA nos bens essenciais, de que Rui Rocha desprezou, vai ajudar muitas das nossas famílias a fazer face a uma das despesas mais importantes que têm na sua vida, que é alimentar as suas famílias. Nós vamos ao IVA da eletricidade, ao IUC. Agora, o que é que faz a Iniciativa Liberal? Bom, a Iniciativa Liberal, já aqui dissemos, já aqui vimos, apresentam reduções fiscais para tudo. É a solução mágica da Iniciativa Liberal. Eu julgo que se nós perguntarmos a Rui Rocha como é que se pode resolver o problema da calvície em Portugal, eu tenho a certeza que o Rui Rocha dirá baixando um imposto. Só que não é assim que funciona. O Pedro Nuno Santos responderá que o problema da calvície se resolve com mais Estado, com mais despesa, com menos dinheiro no bolso dos portugueses. E, portanto, essas afirmações, enfim, nós contraditamos. Não é a nossa solução para todos os problemas. Eu quero lhe dizer sobre o IRC que em 2023 e 2024 as empresas portuguesas tiveram recorde lucros. O IRC não foi um problema. A fábrica da Volkswagen em Portugal teve a disputar com uma fábrica da Volkswagen na Eslováquia, onde o IRC é menor. E temos depois 0,3% das empresas pagam mais de 40% da receita do IRC. E estamos a falar sobretudo da banca, da grande distribuição, das seguradoras. E, portanto, o que a Iniciativa Liberal está a dizer é que quer reduzir os impostos, perder receita fiscal que vai para este conjunto de empresas, é incerto o destino, dinheiro na economia. Não é injetar, é incerto o destino que as empresas dão ao IRC. Deixe-me dar o ciclo de estagnação que o Partido Socialista criou em Portugal. É romper o ciclo de estagnação. O Banco de Portugal fez um estudo que mostra que por cada redução de um ponto percentual de IRC, o impacto do PIB potencial é de 0,1 a longo prazo, se toda a poupança for reinvestida. Muito bem, está claro, temos 45 segundos finais a estratégia para desenvolver uma economia não é aquela que a IEL ou a AD defendem. Nós precisamos ter uma estratégia do apoio aos setores mais dinâmicos da nossa economia. A questão da defesa, em 45 segundos, o aumento da despesa na defesa é um problema ou é uma oportunidade? A estratégia, só para terminar, a estratégia de Pedro Nuno Santos é manter o país exatamente igual, com um bolo pequeno, que tenta distribuir de diferentes maneiras, vai mudando a maneira de o fazer, e o bolo nunca cresce. A Iniciativa Liberal quer que o bolo cresça para todos. Só sabem falar de IRC. Sobre a defesa. Não tem estratégia. A defesa é obviamente uma questão importante. Nós temos, não tenho dúvida disso, e creio que há algum consenso entre os partidos, ou pode haver algum consenso entre os partidos com um sentido de responsabilidade, e portanto nós temos que investir mais em defesa. Mas se me pergunta se é uma oportunidade, eu entendo que sim. Nós temos uma economia de baixo valor acrescentado e a indústria da defesa, a área da defesa, pode permitir uma reconversão também da economia portuguesa para áreas de maior valor acrescentado. Agora, obviamente, esse investimento adicional tem que ser feito respeitando toda a qualidade de vida dos portugueses, não afetando nada daquilo que é fundamental para os portugueses, e tem que ser feito no quadro europeu, com bom senso, e aproveitando o quadro europeu para fazer esse reforço do investimento em defesa e aproveitando para trazer crescimento económico, mais uma vez, que é fundamental para o país. Em 30 segundos, Pedro Nuno Santos confirma o consenso com o PSD para o aumento da despesa na defesa. É muito importante que em matéria de defesa, de soberania, de política externa, haja um consenso alargado, cá dentro
dentro, disputa eleitoral, democrática, leal. Lá fora é preciso unidade e que quem olhe para Portugal perceba que mesmo que uma mudança no governo não altera o nosso posicionamento em matéria de política externa. Por isso é que o consenso com a AD que nós defendemos é para ser levado a Pedro sério. Nuno Santos e Rui Rocha, muito obrigado. Toda a análise já a seguir no canal de notícias da RTP, RTP3. Sábado, o debate às 22h na RTP3 é entre Mariana Mortágua e Paulo Raimundo. Boa noite. Obrigado.